Amém. Boa noite a todos. Graça e paz. Fiquei agora um pouco receoso, né? Depois de uma apresentação dessa das crianças, era para me colocar antes, né? Agora chegar a esse nível vai ser difícil. Complicado. Isso aí tinha que ser programado antes. Fico feliz de estar com os irmãos nesse culto de Natal. Acredito que é o segundo culto de Natal que participo junto com a família Sião. E essa é uma data extremamente importante para os cristãos. Apesar de ser polêmica, porque há quem diga, escutei isso algumas vezes já essa semana, mas por que comemorar o nascimento de Jesus se Jesus nem nasceu no dia 25 de dezembro? Eu acho que isso é de uma extrema mediocridade no sentido de independente, porque a gente não sabe exatamente a data, ter um momento para nós refletirmos sobre essa dádiva de Deus em nossas vidas é de extrema importância. Eu gostaria de convidar os irmãos a nós abrirmos a Bíblia em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. E vamos fazer uma breve reflexão sobre a importância desse momento em nossas vidas. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ele deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a
a todos o que lhes foram dito a respeito daquele menino. E todos ouviram o que os pastores diziam e ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Santo Deus, Pai eterno, não oro pela Tua palavra, porque já é a Tua palavra, mas por nossas vidas, ó Pai. Fala aos nossos corações, trabalha em nossas vidas, continua, ó Pai, tocando-nos e falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu pensando, e é interessante, porque o Natal é a festa predileta da minha esposa. Apesar de eu nascer numa família cristã bem tradicional que não comemorava Natal, então acabei não tendo esse hábito, mas minha esposa ela ama. Eu sou mais fã das festas juninas porque eu amo tudo que é feito de milho, né? Não é de Deus essas festas não. Tudo tem comida que engorda, tinha que ter alguma lei, né, natural que nessas festas a gente não engordasse nenhuma grama. Mas infelizmente não tem. E é interessante como o Natal mudou seu significado ao longo dos tempos. Eu fico perplexo como ele mudou e como ele perdeu o significado ao longo dos tempos. Hoje eu chego na escola, eu trabalho quanto professor, e é raro você saber, uma criança ou um adolescente saber o que realmente significa Natal. Geralmente Natal é aquele período que, sessão da tarde, passa aqueles filmes de produção independente, de baixo custo, com os Papai Noéis meio para lá, meio para cá, onde começam-se a fazer oferta nas Americanas para comprar presente para amigo secreto, onde a gente tem que ir no shopping, tirar uma foto, né, com um indivíduo vestido de vermelho e guardar aquilo para quando você ficar mais velho olhar e dizer, meu Deus, como eu era ridículo. Essas coisas fazem parte do ritual de Natal. Se entupir de doce, né, Chester, faça agora as palavras de ouro, né, que a gente não sabe o que é isso. A gente nunca viu um. Tem um tal do Blesser também, né? Chester, Blesser, aves natalinas. Todos esses rituais fazem parte do Natal e fazem parte do imaginário. Todo mundo espera chegar esse momento. E eu, como bem nacionalista, acho incoerente, né? Aí o camarada bota um pinheiro no Nordeste, em sua casa. E comemora. Não tenho nada contra isso. São rituais que fazem parte da tradição familiar, do imaginário de cada um. Mas é interessante como o real sentido do que é o Natal se perde. E quando se pensa o que é Natal, o Natal ele não nasce na manjedoura em Belém. O Natal ele nasce no projeto de Deus de criar a humanidade. Natal é nascimento. A gente vai trabalhar com geografia e falou que a taxa de natalidade de algo, a gente está falando de nascimento. Natal começa quando o ser humano é criado, e o ser humano não é criado de carne e osso. O ser humano é criado em espírito e formado de carne e osso. No texto de Gênesis 1, quando a Bíblia diz, e Deus criou o homem, você tem dois termos para a criação ali. E Deus cria um ser dentro de si e coloca em um recipiente de barro e dá vida. E começa a criar todo um ciclo de relacionamento com esse ser. Ele olha e diz, olha, esse ser não pode viver sozinho. Não criei um ser para viver sozinho. E cria uma adjuntora e se forma um conjunto. E esse triângulo entre Deus, o homem e uma companheira se perpetua. Mas eu não sei porquê, existe um ciclo vicioso na humanidade de sempre perder o significado do que realmente é importante. A comunidade estava linda. O ser humano
Deus no jardim, até que nós queremos algo a mais. Porque o grande problema é que enquanto a nossa alma anseia por coisas espirituais, a nossa carne anseia por grandezas terrenas. É interessante isso. E isso é um conflito. Eu tenho um aluno que ele chegou para mim e disse assim, não, meu sonho é ser muito rico, porque quando eu for rico, aí eu vou ser feliz. Aí eu pergunto, você realmente vai ser feliz quando for muito rico? Eu vou. Ok. Aí a gente fica naquela questão, né? A gente conta para ele ou deixa ele quebrar a cara quando chegar lá? Porque essa ilusão de felicidade é esse conflito entre a nossa alma, que é criada por Deus, para se relacionar com Deus, e a carne. A carne quer grandeza. Ela quer status quo. Ela quer parecer boa. Enquanto a nossa alma não quer isso. Ela quer estar conectada com Deus. Esse choque aconteceu no Éden. Como é que acontece no Éden? Se você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus. Olha que tentação para a carne. Grandeza. Isso fascina o ser humano. A gente quer sempre grande, né? Natal é a prova disso. Eu nunca vi uma ceia de Natal que não sobre para mais umas 2 semanas. Né? Se conseguir, isso aí vai ser um milagre. Né? Esse é o milagre da não multiplicação. A gente quer coisas... Mas há o choque, né? O espírito de Eva faz o quê? Peraí, mas tem uma ordem de Deus que eu não devo comer esse fruto. Mas eu quero. E a gente vive nesse conflito, né? Eu quero, mas não devo. Eu devo, mas não quero. Aí, o que é que acontece? Tudo cai por água abaixo. Desfez tudo. Aí Deus de novo faz o seguinte, não deu certo, vamos começar do zero. Tem até uma mensagem, quando eu era adolescente, a gente botava não sei nem se existe, isso aqui é coisa de antiga, viu? Adolescentes, por favor, isso existiu no tal do Orkut. Os adolescentes não sabem, mas isso existiu. Isso é mais antigo que Instagram. Né? Oi? Aí botava assim, né, a frase, que Deus chega para Noé e diz, faz um backup, Noé, que eu vou formatar tudo. Então acontece a formatação, vamos recomeçar do zero. Noé, 3 filhos, temente a Deus, faz o quê? Tudo vai dar certo. Uma família temente a Deus, criando uma nova geração, como é que não dá certo? Não dá certo. De novo, a ânsia do homem por grandeza, por status, não permite. Aí Deus faz o quê? Mais outro projeto. Não deu certo, restatar tudo. Então não adianta destruir tudo de novo e criar de novo. Vamos fazer o seguinte, desse negócio que não está dando certo, vamos tirar uma coisa, um grupo, e vamos ver se a gente do grupo faz algo. Aí chega para um cidadão e fala assim, ô Abraão, está fazendo o que na sua vida? Estou vivendo, casado, minha família. Aí Deus fala assim, ó, sai da tua parentela, do meio dos teus, porque eu tenho um projeto na sua vida. Abraão, como um homem consciente, não iria. Mas como Abraão não batia bem da cabeça, ele foi. Aí alguém fala assim, como assim? Imagina, eu estou com minha vida estabilizada, uma voz do céu vem e manda eu largar tudo para sair, uma pessoa dessa não está batendo bem da cabeça. Racionalmente falando, não, mas Abraão sai. E sai com a promessa, olha, você vai ser abençoado e ainda vai abençoar outros. Dá certo? Dá. O povo de Israel surge, um povo temente a Deus, mas não dá tão certo assim. Porque esse povo, por diversas vezes, ele corrompe o projeto. Porque esse conflito entre eu querer ter status e viver bem com Deus está o tempo todo acontecendo em nossas vidas. Tem um período que é o zigue-zague, né? Quando tinha alguém temente a Deus conduzindo, eles viviam bem. Quando não tinha ninguém conduzindo, dava tudo errado. Até que chega um momento rabínico. Depois do cativeiro babilônico, eles chegam a uma essência que dá certo. Qual é a essência que dá certo? Não vamos nos prender a templo. Não vamos nos prender às antigas dogmáticas. A gente vai se prender às escrituras. Ensinar as escrituras e o povo vai ser temente a Deus. Meu irmão, ensinar as escrituras não dá certo? Dá certo. Ou que dá certo. Não dá certo. Chega uma hora que alguns começam a dizer assim, não, agora eu entendi mais as escrituras do que você.
Eu posso agora saber mais que você. Aí o outro chega e diz assim, não, mas eu, que estudei aos pés de Gamaliel, sou muito mais entendido que você. E o negócio dá errado de novo. Aí Deus faz o quê? Poxa, o que é que a gente vai fazer agora para dar certo? Só tem um jeito. Qual é o ditado que eu sou filho de comerciante, eu sempre ouvi esse ditado dos meus avós. O que engorda o boi? Aí Deus fala o quê? O seguinte, agora a gente vai ter que ir lá pessoalmente, colocar o negócio no eixo. Não é isso? O que engorda o boi não é o olho do dono? Então Deus faz o seguinte, já que não deu certo, 4.000 anos tentando fazer esse negócio dar certo, não está dando certo, vamos pessoalmente. Aí vem aquele texto maravilhoso de João. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava com Deus no princípio. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E todos os que receberam deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus nasce, mas não nasce porque há um acaso do universo. Nasce porque está dentro de um projeto de Deus de ter uma boa relação com a humanidade. E o projeto tem que dar certo, porque agora o próprio Deus veio. Não deu certo fazendo tudo do zero. Né? Aí restatou tudo, deixou uma família, não deu certo. Separou uma família, não deu certo. Se baseou nas escrituras, não deu certo. Agora com o próprio Deus vindo à terra, tem que dar certo. Ou não? Aí eu faço uma pergunta a vocês. Depois de 2.000 anos, deu certo? Aí eu me pergunto, qual é o real propósito de Deus aqui na terra? Qual é o real sentido desse Natal comemorado? E fica no meu coração uma tristeza no seguinte, será que Deus veio à terra com toda a sua glória, abrindo mão do seu poder, morrendo em uma cruz, para eu fazer uma campanha de 7 dias em prol de um carro? Não sei. Eu não tenho uma resposta para isso. Porque se eu tiver resposta, eu vou voltar àquele erro dos fariseus de que eu domino mais que vocês. Mas eu fico me perguntando, se Deus em sua incorruptível glória vem à terra, porque Ele quer que eu seja honrado nessa terra e seja um grande empresário para passar na cara dos inimigos daqueles infiéis que quem serve a Deus é próspero? Não sei se é bem isso. Eu sinceramente, eu fico às vezes me perguntando assim, será que Deus veio à terra para que eu fosse tão individualista, mas tão individualista, a ponto de quando eu venho para a igreja, eu me sinto tão bem, mas tão bem, que quando eu chego em casa e vejo meu vizinho lá em alguma situação que eu acho moralmente errado, ou que eu acho que não é tão aquilo que eu queria para a vida de alguém e não acho certo, eu entro em casa e digo, graças a Deus que a minha família serve ao Senhor. E durmo tranquilamente, sem pensar por um momento, como é que eu posso contribuir para a vida daquela pessoa? É uma coisa que eu tenho que pensar. Aí eu pergunto de novo, será que o projeto deu certo? Cristo ele veio à terra e eu acredito fielmente que muitas vezes nós trocamos tudo. Fazemos muitos templos luxuosos para receber muitos presentes. Cristo não veio à terra em templo luxuoso. Dividimos muitos status, inclusive dentro da igreja. Eu vou falar por experiência, eu era membro de uma comunidade que quando o cidadão chegava, o pastor principal, e ele tinha um doutorado e alguns títulos, em algumas cerimônias a igreja tinha que parar o que estava fazendo para alguém anunciar que agora chegou o doutor reverendo fulano, fulano, fulano. E todo mundo se fazia em silêncio. Em alguns momentos, ainda tinham aqueles
puxa-saco que batiam palma e arrastavam um aplauso. E eu vejo o nascimento de Jesus onde, no texto bíblico, não faz uma colocação de se foi melhor a visita dos magos com presentes luxuosos ou dos pastores com adoração singela. Onde os dois foram aceitos na mesma cerimônia e fizeram grande parte na celebração natalina. Como cristão, o que significa o Natal para mim? E aí eu vou falar na minha singela interpretação. Eu acredito que o Natal, como o nascimento do Evangelho, não tem muito a ver comigo, como indivíduo. Eu sei que isso é uma pregação comum nossa, Cristo morreu na cruz por mim. Mas eu acredito que o Evangelho, como sentido, ele não tem muito a ver comigo, como indivíduo. Ele tem muito menos a ver comigo, muito mais a ver conosco. Ele tem muito menos a ver com aquilo que Deus tem para mim, muito mais a ver com aquilo que Deus tem para nós. Quando Deus resolve refazer o projeto com Abraão, é interessante a bênção de Abraão. Não é uma bênção para Abraão. A bênção de Abraão é: através de ti serão benditas todas as nações. Você começa a perceber? Não tem nada a ver com Cristo nasceu por mim. Cristo nasceu por nós. E o que isso muda, meu irmão? Por nós muda muito. Porque eu começo a perceber que Cristo não nasceu para eu lutar por um carro e dizer, olha, foi bênção de Deus. E ainda tem aquela hipocrisia mentirosa que me dói o coração. Não, irmão, porque quando eu receber isso de Deus vai ser uma bênção, porque eu vou ser mais cristão e voluntariado. E passa na rua depois do culto, está chovendo. E aí ele dá aquela aceleradinha para fingir que não viu, irmão. E não dá carona. E às vezes não vai nem gastar combustível, porque é caminho de casa, entende? Mas tem ainda. Eu falo porque eu já ouvi, irmão, ore por mim, porque quando Deus me der, vai ser uma bênção na minha vida, Deus vai me usar. E você fica assim, Jesus, tomara que seja verdade, porque é muito individualista. E que a gente começa a perceber assim, não, Cristo não morreu e não veio à Terra por isso. Cristo veio à Terra para que pessoas se conectassem a pessoas. A diferença não é o que Deus vai dar na minha vida, mas como a minha vida vai ser usada para outras pessoas. O que os pastores fazem depois que recebem a mensagem? Saem satisfeitos e dizem, poxa, como é que nós somos privilegiados? Os próprios anjos vieram anunciar para mim que Cristo nasceu. Foi essa a atitude deles? Porque essa é a nossa atitude. Que privilégio ser cristão, né? Graças a Deus que na minha família não acontece igual na família de fulano. Essa não foi a atitude dele. A Bíblia diz o seguinte, eles ficaram tão contentes, mas tão contentes, que a primeira atitude foi contar para todo mundo que eles encontravam o que tinha acontecido. Rapaz, você sabe o que aconteceu? Rapaz, a gente foi visitado por anjos, a gente foi até um local que a gente teve uma experiência sobrenatural. E as pessoas ficavam admiradas, eles diziam, vocês querem ir lá também comigo? Entendeu a diferença? Não tem a ver comigo, tem a ver conosco. Não é um evangelho para eu me sentir bem, mas um evangelho para que eu transmita essa bondade para outro. Não é um evangelho para que eu, dentro do meu coração, fale, agora que eu sou escolhido de Deus, mas é para quem Deus me escolheu. E eu repito a pergunta, para quem Deus me escolheu? Alguém já fez essa pergunta? Para quem Deus te escolheu? Não é para o quê? Para quem? Porque Deus não nos chamou para construir prédios, são bonitos, são bons. Cultuar numa igreja assim, iluminada, clara, ampla, é ótimo. Eu já congreguei em igreja sem teto, e é um negócio complicado. A gente fica arriscando, né? Se vai chover, se não vai chover. É triste. É bom, mas não foi para isso que eu fui chamado. Isso é uma consequência da vida comunitária, a gente vai construindo coisas. A pergunta é, para quem Deus me chamou? Para quem foi que Deus escolheu a minha vida para que aquele outro indivíduo também fosse visitado? Porque isso está no chamado dos apóstolos.
Eu vos chamo para serem pescadores. Sabe o que Jesus estava dizendo? Estou chamando vocês do trabalho para o seu próprio sustento, para que vocês comecem a viver em prol da vida de outras pessoas. Não estou aqui dizendo largue seu emprego e viva nessa onda. Não, mas como esse evangelho tem tocado meu coração a ponto de que outros também sejam conectados através da minha vida a Cristo. Porque o verdadeiro sentido do Natal surge lá do Jardim do Éden, quando Deus nos cria, sendo nós mesmos a essência dele. E tendo a tendência de voltar espiritualmente para ele, nós não queremos voltar sozinhos. Porque nós não fomos feitos para vivermos só. E essa frase que Deus fala em Gênesis é forte. Não é bom que o homem viva só. Quando eu entendo que o evangelho não tem a ver comigo, mas conosco, eu começo a entender que Cristo é o modelo perfeito para uma vida humana. Quando o próprio Deus resolve vir à terra para dizer assim, olha, eu não vou à terra para mostrar grandeza, eu vou à terra para mostrar esses indivíduos. O que é que eu estou tentando falar com eles desde Gênesis? E eles não entendem. Porque é isso que Jesus vem fazer. Ele responde isso a um fariseu. Jesus, você está atrapalhando tudo que a gente fez. Ele, não, você não entendeu. Eu não vim desfazer a lei. Eu vim para cumpri-la. Em outras palavras, eu vim para mostrar a você como é que se vive aquilo que você acha que está vivendo. Mas, na verdade, não está vivendo coisa nenhuma. Tem uma tradição, o sufismo. Não é sufismo de surfar. É uma tradição árabe antiga. E uma das histórias dessa tradição me chama muita atenção. Diz que um certo monge recebeu uma revelação que ele tinha que entoar um som com sua garganta. E no dia que ele conseguisse entoar esse som da maneira correta, ele teria poderes até para andar sobre as águas. A partir desse momento, isso vira o objetivo de vida daquele monge. Ele passa anos emitindo o som e tentando encontrar a tonalidade correta. Anos estudando a variação desse som. Anos mais anos. E chegando quase ao nível de perfeição. Certa vez ele andando na beira de um lago, ele escuta alguém tentando entoar o mesmo som, mas de uma maneira tão grotesca, que ele fica muito incomodado. E ele sente no coração e diz, eu vou lá ajudar meu irmão para ele entender como é que entoa esse som da maneira correta. E ele pega um barco e atravessa o lago. Chega do outro lado do lago, ele chega para o outro irmão monge e diz, meu irmão, eu ouvi você tentando entoar esse som e há anos eu tento encontrar a tonalidade adequada. E diga a você está fazendo tudo errado. Vou te ensinar como faz corretamente. E ele ensina, e o outro monge, que segundo a visão dele estava entoando de forma grotesca, ouve pacientemente e diz, meu irmão, muito obrigado pela sua ajuda. Você é uma pessoa muito bondosa que atravessou esse rio só para me ajudar. Aquele monge se sente bem. Alguém não vai estar mais entoando um som tão grotesco, tão horrível, e vai conseguir fazer a coisa da forma certa. E ele pega seu barquinho e volta para o outro lado do lago, com aquele coração cheio de alegria, porque ele fez uma atitude boa. Quando ele está no meio do lago, ele escuta um barulho no fundo do barco, e quando ele olha, está o outro monge andando sobre a água, dizendo, muito obrigado pela sua ajuda. Você me ajudou muito, e obrigado pelo seu conselho. Nós muitas vezes estamos igual ao outro monge. Dentro das nossas próprias convicções, nós estamos achando que estamos fazendo tudo certo. E temos o poder de julgar o mundo inteiro e dizer, olha, está errado, não é assim que se faz, porque O evangelho ele é transformador não porque nos coloca em um patamar superior ao outro. Ele é transformador porque nos torna degraus para que outros possam crescer. E isso é forte. Porque em um mundo onde todo mundo quer aparecer e ser youtuber, digital influencer e tudo que mais, se tornar parte do sucesso do outro é um desafio de esvaziamento. E é um desafio que Cristo aprendeu e praticou.
E uma das frases do Cristo que me fascina é quando um discípulo diz: Jesus, que coisa maravilhosa que o Senhor faz. Ele olha para os discípulos e diz: eu garanto, vocês farão coisas maiores. O próprio Cristo poderia dizer: não, eu faço maior que você porque eu sou o próprio Deus. Vocês nunca vão conseguir fazer o que eu faço porque eu não sou humano. Eu nasci nascimento virginal e sou Deus. Ele olha para aqueles 12 discípulos e diz: olha, vocês farão coisas maiores dos que eu faço. Mas nós, meros mortais, queremos ser superiores. Enquanto Cristo diz assim: olha, o Evangelho não diz respeito a você. Quando eu ceio em Natal com minha família, eu tenho que entender que aquele Natal não diz respeito à minha vida, mas ao conjunto da obra. Aquelas pessoas que estão na mesa comigo são pessoas que Deus colocou na minha vida para que a minha missão fosse tocá-las também. E saímos daqui com essa seguinte pergunta: para quem Deus nos chamou? Para quem Deus nos chamou? Porque viver um evangelho para nós mesmos, onde só nós somos transformados, só nós somos abençoados e nos sentimos bem conosco mesmo, isso, na minha concepção singela, seria a vida cristã mais medíocre que poderíamos viver. Eu agradeço a oportunidade.